Olá, você que está acompanhando a nossa programação, a programação da Rede MLC. A gente vai falar de um assunto hoje que vai ou trazer mais desespero para você que está em casa acompanhando aqui o Deixa que eu pergunto, ou trazer tranquilidade. Vamos tirar as dúvidas, conversar sobre o INSS, o Instituto Nacional de Seguridade Social, o futuro da nossa previdência pública, como que você, que é contribuinte do INSS, precisa agir, comandar a sua vida aí para no final, naquele momento que você mais vai precisar, ele estar a postos para servir você. A gente está recebendo hoje aqui nos nossos estúdios o professor Adelson Santos, que é especialista em direito previdenciário, também é juiz do trabalho e vai trazer para a gente tirar essas dúvidas. Dúvidas estas que também são da apresentadora, da entrevistadora, né? Obrigada, viu, professor, por estar aqui hoje conosco. Beto, obrigado pela oportunidade, Márcia, né, telespectadores, né, é um prazer realmente tentar contribuir aí com esse conhecimento. Eu acho que o conhecimento, né, a gente procurar as causas dos nossos problemas, é que a gente pode encontrar meios para solucionar esses problemas. Né? E às vezes várias soluções, né? E às vezes várias soluções. Você sabe, professor, que eu me lembro de uma época do INSS em que as pessoas trabalhavam e muitas delas faziam contribuições e tinham salários vultuosos, de 30 mil reais, de 25 mil reais, e o INSS arcava com essas aposentadorias quando essas pessoas entravam no momento de se afastar e de curtir a vida depois de uma vida inteira de labor e de contribuição com o INSS. E aí começaram as reformas. Essas pessoas que outrora ganhavam 30 mil, às vezes ficavam até com a aposentadoria do marido, porque eram dependentes dele, somavam ali 60 mil reais. Eu já vi um caso desse, viu? Sim. A aposentadoria dela era de 30 mil, do marido também era de 30 mil, ele morreu, deixou a aposentadoria dele para ela e ela ficou com a dela e com a dele. Dava 60 mil reais para uma pessoa do INSS, da Previdência Pública. E aí começaram as necessidades de reformas e veio aquela questão da transição, agora tem que ter a idade de 65 anos para os meninos, para as mulheres 62, com um mínimo de 15 anos. E veio agora a fraude com um prejuízo bilionário, não é milionário, é bilionário. Dinheiro este que vai ter que sair dos cofres públicos. Qual é o futuro do nosso INSS? Uma pergunta bastante pertinente, né? Porque o INSS faz parte de uma política social. Na realidade, o INSS é um gestor da Previdência Pública aqui no Brasil, o braço executivo, na realidade, da Previdência Pública no Brasil. Agora, tem que ficar claro uma coisa, que nós temos no nosso sistema 2 regimes de previdência social. O regime geral de previdência social é esse que está ligado ao Instituto Nacional de Seguridade Social. Tá? Sim. E nós temos o regime próprio de previdência social, que é dos servidores públicos concursados. Que são regimes especiais. Não, é um regime próprio de previdência social, que é um regime que é administrado pelos estados, município e pela União. Certo. Nem todos os municípios têm regime próprio de previdência social. Manaus tem, Manaus Prev, e o estado do Amazonas tem, o Amazon Prev. Né? E, assim, as distorções maiores, na realidade, eram justamente no regime próprio de previdência social, nos regimes ligados aos servidores públicos, porque o servidor público ele contribuía e quando ele aposentava com o último ganho que ele tinha na ativa. E é por isso que tinha aquele salário antes. E ele podia acumular, cargo comissionado. Isso, Bonificação. Com que ele contribuía. E aí poderia acumular também com a pensão por morte. Né? Digamos que morreu, aí mesmo que a outra estivesse aposentado, já poderia ter a pensão por morte. Mas assim, o nosso foco aqui é justamente o INSS, a Previdência Pública
ligado ao setor privado, ligado aos empregados seletistas, Sim. ligado às empregadas domésticas, ligado aos chamados trabalhadores avulsos, aquele que tem um trabalho intermediado pelo órgão gestor de mão de obra, pelo sindicato de uma categoria, né? Então, geralmente nós vemos trabalhador avulso, muito aqueles trabalhadores portuários, ligado também aos contribuintes individuais. O contribuinte individual entra empresários, microempreendedores, né, autônomos, padres, pastores. Então, quem exerce uma atividade econômica, ele é filiado obrigatório da Previdência Social. Até o picolezeiro ou o sapateiro que está prestando um serviço de natureza urbana, ele é um filiado da Previdência Social. O problema, às vezes, não é a questão da filiação, o problema é a formalização. Ele está inscrito no... Então, é obrigatório. É obrigatório. Você trabalhou... Você é assegurado da Previdência Social. Ligado ao INSS, ao Instituto Nacional de Mesmo quem é Seguridade. autônomo. Mesmo quem é autônomo. Então, vamos dizer que eu sou prestadora de serviço de publicidade. É uma contribuinte individual que a gente Eu chama. teria que fazer a contribuição todo mês. Teria que fazer a contribuição todo mês. Aí, neste caso, teria que se dirigir ao INSS, à agência, né, ou através do meu INSS, do aplicativo ou do site. Do site, teria que ir lá, fazer o cadastro para dizer que é contribuinte individual e fazer as contribuições mensais, sem atraso. Tá? A única do contribuinte individual não precisar ir na Previdência Social é quando o contribuinte individual presta serviços a uma empresa. Aí a empresa faz o recolhimento. Mas se a pessoa tem uma atividade que é realmente autônoma, não é ligada a uma empresa, o pedreiro, por exemplo, constrói meu muro. Ele vai lá construir. Não é facultativo? Não é filiação obrigatória. Só que assim, não tem como obrigar a pessoa a ir lá no INSS para se cadastrar e contribuir. Aí acaba ficando na chamada informalidade em todos os sentidos, né? Sem cobertura previdenciária. Né? Então, são 5 categorias de trabalhadores que são incluídos no sistema previdenciário do Instituto Nacional de Seguridade Social. Empregado, seletista, né? Doméstico, trabalhador doméstico, a empregada doméstica mesmo, não a diarista. A diarista é aquela que exerce até 3 diárias. Até 2. Até 2 diárias 3 semanal. em diante é empregada. 3 hoje em dia já é empregado doméstico. Se a pessoa vai 3 dias, ela já é considerada empregada doméstica. Até 2 vezes não. Então, tem a empregada doméstica, aí tem o trabalhador avulso, que não é o trabalhador avulso aqui, não é trabalhador sem carteira assinada. Trabalhador avulso é um trabalhador na área portuária, com SAL, CISAL, é um tipo de trabalho que é intermediado pelo sindicato ou pelo órgão gestor de mão de obra. E você tem o contribuinte individual, que aí vai pegar uma gama de trabalhadores, inclusive os prestadores de serviço, a diarista vai entrar aqui. A diarista que presta serviço na sua casa 2 dias e você paga, ela deveria estar no INSS, ela contribuindo lá no INSS, ela, com o ganho do mês, fazer a contribuição. Chama a Carmen para ela acompanhar aqui essa entrevista. A Carmen é minha diarista aqui. Olha lá. Só 2 vezes por semana. 2 vezes. É. Aí você tem também o segurado especial. Isso aí é quem trabalha em economia familiar, né, de subsistência, na agricultura, pecuária, pesca artesanal. Né? Aí esse aí vai entrar. Esse aqui geralmente nem vai receber benefício até sem contribuir, porque ele tem que comprovar só o trabalho nessas atividades. É por isso que ele recebe em época de defesa, né? Ele tem um auxílio, porque não pode pescar determinado tipo de peixe naquele momento. Isso é uma coisa, né? Então, dá para entender que o regime geral de previdência social administrado ou gerido pelo INSS, ele é de filiação obrigatória. Entendi. Agora, o grande problema é que, às vezes, não tem como formalizar algumas categorias
de trabalhadores, né? Porque ele não vai procurar e não tem um terceiro responsável para fazer o recolhimento por ele. Onde estão aí enquadrados, creio que seja no trabalhador autônomo, não sei, os cargos comissionados, regime especial temporário? Não, esses aí são enquadrados como empregados. Ah, eles são empregados. Ele é enquadrado na categoria de empregados, né? Na realidade, previdenciariamente, a figura de empregado não é só o que trabalha como seletista. Sim. Empregado também entra o cargo comissionado. Por exemplo, secretário municipal, secretário do Estado, se ele não está vinculado a nenhum regime, ele vai ser considerado empregado para fins da Previdência Social e o município, ou o Estado, ou quem o contrata, vai ser considerado empresa para fins previdenciários. Entendi. Né? Eu já encontrei situação aqui no estado do Amazonas, não vou dizer onde foi, em que havia no contra-cheque do servidor, que não era concursado nem nada, havia desconto do INSS no contra-cheque dele, desconto previdenciário, e quando esse servidor ia procurar no Instituto Nacional de Seguridade Social, aonde tem que procurar para saber a contribuição, não tinha contribuição nenhuma, só fazia um descontar e não repassava. Mas onde foi isso? Não posso falar. Tentei pegar numa armadilha e não caiu. Porque eu teria que provar, né? Então, não. Tá. Como que faz a pessoa... tempo também, faz tempo. Faz um tempinho. Porque hoje em dia, devido a essa questão da contratação, devido a essa questão de você, por exemplo, eu trabalhei muitos anos na Secretaria Estadual de Saúde como cargo comissionado. E teve uma vez, no início lá, idos de 2004, 2003, por aí, havia lá algumas conversas sobre não está tendo repasse dos descontos dos cargos comissionados e tudo mais, do regime especial temporário, dos RET, que são aquela contratação por 2 anos, prorrogáveis por mais 2 e tudo mais. E aí eu fui lá interpelar e já havia sido regularizado, porque até a administração estadual ela recebe um repasse da União com relação aos pagamentos do SUS, Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde é um grande plano de saúde que atende todo o país Brasil e ele é tratado como um plano de saúde. Então, todo o atendimento que o Estado faz para atender a saúde de média e alta complexidade, que é a quem compete esse atendimento de saúde, ele recebe um valor da União, né, da federação. E aí, quando ia receber, se não tivesse feito o recolhimento dos empregados, ou seja, dos cargos comissionados do RET, entrava como inadimplente, da mesma forma que as empresas entravam como inadimplentes com relação às certidões negativas. Mas, na realidade, o que acontecia ali é que houve uma discussão se esses trabalhadores em cargo comissionado, temporário, etc., se eles seriam ligados ao regime próprio ou ao regime geral. E aí, o Estado, parece que em algumas ocasiões, o Estado recolhia para o Amazon Prev e não para o INSS. Aí depois isso aqui parece que já foi corrigido já, né? Então, agora tem que, na tua situação, por exemplo, tem que ir lá checar se houve contribuição para o INSS para ti. Ou então, se for o caso, o regime próprio do Estado teria que repassar os valores para o INSS. Por quê? Olha, uma coisa que eu acho que é interessante esclarecer ao público é que existe uma diferença entre Seguridade Social e Previdência Social. Seguridade Social é o sistema. E esse sistema tem um tripé, que nós chamamos subsistemas. Quais são esses tripé? Saúde, assistência social e previdência social. Certo. Tá? Nós estamos conversando aqui sobre a previdência social. Mas vamos puxar uma brasa passadinha. Agora tem uma razão quando tu fala em assistência social, porque são estruturas diferentes. Sim. Né? A Previdência Social tem uma estrutura, Ministério da Previdência, e a Saúde e a Assistência Social, outro ministério. São os benefícios. Benefício do idoso, os auxílios. Isso. Só que assim, o benefício do idoso previsto na Constituição, que nós chamamos de BPC-LOAS, né? O benefício de prestação continuada da Lei Orgânica da Assistência Social, que em tese deveria ser pago pela assistente social, é paga através do INSS. Por quê? Porque o INSS tem uma capilaridade muito grande no país.
tem agências em tudo quanto é canto. Então, é mais fácil fazer esse pagamento desse benefício aos idosos ou pessoa com deficiência que não tem como prover o seu sustento de sua família, né, através do INSS. E muitas vezes, quem recebe o benefício de prestação continuada da Lei Orgânica da Assistência Social, o BPC, fica pensando que está recebendo uma aposentadoria e não está recebendo uma aposentadoria. Ele está recebendo um benefício assistencial. Uma das diferenças de um benefício assistencial com um benefício previdenciário, primeiro que o benefício previdenciário, você tem que contribuir para poder fazer jus a um benefício. E na assistência social, não, porque você é um necessitado. E outra diferença é que no BPC Loas, por exemplo, não tem 13º salário. E se o beneficiário vier a óbito, falecer, não transmite para o herdeiro uma pensão por morte, por exemplo, né? Não vai gerar direitos para o herdeiro, enquanto que na aposentadoria vai gerar algum direito para os herdeiros, principalmente se for menor de 21 anos, se tiver o companheiro, companheira, e assim sucessivamente. Então, esse é um esclarecimento que eu acho muito importante dizer para o público, né? Porque tem muitos idosos recebendo assistência social e pensando que está aposentado. Não está aposentado. Aí as pessoas, depois, quando uma vez uma pessoa que recebia o benefício de prestação continuada morreu, e aí a pessoa me ligou e disse assim, vem cá, eu tenho direito agora de receber esse benefício? Eu disse, não, você não tem direito. Você tem que se cadastrar de novo no CAD único do município, ir lá no INSS e fazer o requerimento, mas como direito próprio, e não por direito de herança da coisa. E o INSS, obviamente, pode negar esse benefício, aí a pessoa tem que ir para a via judicial para ver os seus benefícios, né? A questão dos 15 anos de contribuição, são 15 anos completos. Deu uma aumentada agora para 20, né? A reforma, mas é assim, isso aí está ligado. Olha, eu olhando... isso está ligado... Olha, eu olhando para ele, como assim aumentou para 20 anos, gente? Na reforma aumentou para 20. É o seguinte, esse aí se chama período de carência, porque como o sistema é contributivo, ou seja, para receber um benefício você tem que contribuir, então você tem que ter um período de contribuição mínima para que você possa fazer jus ao benefício. Então, por exemplo, eu sou um empregado, né? Eu sou um empregado e eu adoeci sem ser doença de trabalho. Aí eu preciso ter 10 contribuições, 12 contribuições, não lembro bem aqui agora, para poder mínimo, fazer jus. E isso aí entra na parte do seguro. É como se fosse uma apólice mesmo, que você está pagando com uma carência. É um seguro social, é uma carência. A pessoa que comete um crime, a pessoa de baixa renda, é segurado do INSS, vai preso, aí a família desse preso vai ter direito de receber o auxílio reclusão. Mas olha, o cara que recebe auxílio reclusão, ele é um segurado, ele tem que ser um segurado da previdência social. Se ele não for, ele não recebe auxílio reclusão. Vai preso e não recebe. E aí a família vai receber, mas aí ele precisa ter contribuído com 18 contribuições para fazer jus a esse benefício, além de ser de baixa renda. Então, essa questão desse tempo aí de 15 anos, 180 contribuições, é a questão da carência do benefício. Então, tem alguns que você vê no YouTube, algumas pessoas dizendo bem assim, se você tinha 180 anos de contribuição e fez 65 anos, dá para dar entrada no pedido de aposentadoria. Claro que essa aposentadoria vai ser o salário mínimo, muito provavelmente, mas é possível sim essa aposentadoria. Agora só que o período de carência é contado por contribuições vertidas ao sistema mês a mês, sem atraso. Que se for vertido com atraso, esse mês é descontado. Por isso que não cabe, por exemplo, a pessoa, eu trabalhei 5 anos, ninguém contribuiu. Vamos obrigar a pessoa que me contratou a fazer a contribuição. Ela pode fazer todo o recolhimento, mas isso aqui não vai contar só um dia de carência, não vai contar o tempo que ele vai recolher. Tem essas
distorções que o legislador precisa rever nesse sentido. Mas vamos lá. O senhor diz assim, que o legislador precisa rever. Quando a gente fala de aposentadoria, a gente está falando de uma pessoa que sustentou um sistema. Né? Eu parto do seguinte pressuposto, pensando aqui com cabeça de legislador, quem somos nós? Mas todos nós somos um e somos alguém. Né? Certo, claro. E o legislador nada mais é do que os deputados e os senadores, são pessoas comuns que foram eleitas. E a gente tem que sustentar o sistema por um determinado período para quando nós necessitarmos, para que nós possamos contar com esse sistema que foi sustentado por nós. Sim, com certeza. Esse aqui é o pensamento. E aí, quando chega lá no final, eu quero usufruir do sistema, e aí eu tenho aqui uma poupança, vou pagar os meses que eu não trabalhei. Eu não acho justo. Eu, como pessoa física aqui, não legisladora. Porque se dependesse da minha contribuição, se todo mundo pensasse assim, ele teria quebrado. E aí ele não valeria. Pensando desse jeito, assim, faz sentido? Faz sentido. Mas, assim, se a pessoa trabalhava para a empresa... nesse aspecto, a empresa omissora. A empresa foi omissa, né? Então, o INSS, o segurado não tem culpa se o fisco não cobrou da empresa. Né? Aí vai pegar nesse Agora sentido. Eu entendi. Mas, digamos, naquela situação em que a pessoa trabalhava na empresa, trabalhou 15 anos na empresa, tá? E depois, ele tinha 10 anos, por exemplo, trabalhando numa empresa, precisava fazer mais 5 anos. Aí ele não está mais empregado numa empresa, está por conta própria. Aí ele quer recolher de uma vez só esses 5 anos, aí é que não entra, entendeu? Que não vai servir para efeito de carência. Não. Né? Não vai, aí não, né, nesse sentido. Bem que assim, eu acho que tem que ser pensado, mas tem que lembrar assim, qual é o grande problema do nosso sistema previdenciário? O nosso sistema previdenciário, ele é um sistema que se liga a uma solidariedade intergeracional. Ou seja, as gerações que estão trabalhando vertem contribuição para o sistema para pagar quem está recebendo o benefício, pagar os que estão aposentados. Então, esse nosso sistema, ele precisa ter um bom contingente de pessoas contribuindo e pessoas que vão receber benefício, mas que não fiquem por muito tempo no sistema. Por isso tem que morrer logo. Por isso, sabe o que alguns atuários dizem? Deus. Né? Alguns atuários dizem que seria a proporção de 30 anos para 10 anos. 30 anos contribuindo e 10 anos recebendo benefício. Meu Deus! Isso daria um certo ajuste. Ou seja, eu me aposentei com 65, tem que desembarcar do mundo aos 75. Porque o nosso sistema ele é solidário. Então, que nós chamamos de sistema de repartição simples. Né? A geração em atividade contribui para quem está em atividade. Um outro sistema que tem é o sistema de capitalização. Esse foi um sistema que foi implementado no Chile. Né? Veja bem, no sistema de repartição, há sempre necessidade de ficar fazendo reforma por causa da expectativa de vida das pessoas. Está aumentando. E a diminuição dos jovens. No sistema de capitalização, em tese, não tem esse problema. Por quê? Como é o sistema de capitalização? Eu contribuo para a minha aposentadoria. Sim. Eu verto recurso para o sistema, para esse sistema administrar os meus recursos. E lá no final, eu vou receber de volta. É como uma previdência privada. É como uma previdência privada, nesse sentido. Só que administra o poder público. Também, nesse caso. Não, a previdência privada é administrada pelo também. banco, mas no caso que o senhor falou agora do Peru, não foi isso? Não, para o Chile. Do Chile, quem administra não é o poder público? Não. Ainda são os bancos? Não, aí é um banco, uma entidade previdenciária. Lá não tem previdência privada. Pública. Não tem previdência pública. Entendi. Cada um, cada um por si, Deus por todos. O presidente Boris tentou reformar isso, fazer uma nova Constituição, mas colocou tanta bobagem na Constituição que o povo rejeitou em bloco a Constituição por 2 vezes. Na sua opinião, quem está certo? O Brasil ou o Chile? Olha... Eu lhe apertei sem lhe abraçar agora? É um aperto
é um aperto grande, né? Eu Esqueça acho, que o senhor é juiz do não, trabalho. eu acho que o sistema de capitalização ele é mais meritório, né? Eu também acho. Meritório, porque você vai ter que trabalhar, vai contribuir, você vai formar um patrimônio para você, né, se responsabilizar. O sistema mais solidário fica criando esses tipos de problema. Por exemplo, nós temos, a gente fala em rombo da Previdência Pública, não estou nem falando roubo, não. Também. Rombo. Eu falo, foi um roubo. Foi roubado os idosos. Ele falou rombo, mas eu... É um ato falho, foi um como ato diz falho, a... mas foi rombo. Foi um rombo. Que já é o segundo, né? Porque o primeiro foi com a Georgina de Freitas, Pois né, gente? E aí, inesquecível, porque se você estava esquecido de Georgina de Freitas... Temos Georgina de Freitas, que foi um dos maiores escândalos também da Previdência. Agora, sim, claro que a capitalização tem problemas, né? Por exemplo, o que fazer daquele trabalhador que de repente se acidenta e contribuiu pouco, vai receber pouco, né? Nesse sentido, né? E talvez se pudesse enxugar mais a Previdência Social para reduzir o número de benefícios e jogar certos benefícios para assistência social. Então, por exemplo, para mim, trabalhador em economia familiar, de subsistência, etc., que não contribuiu para a Previdência para receber aposentadoria ou coisa parecida lá adiante, ele vem para assistência social. E ficar na Previdência Social só aposentadoria mesmo, pensão por morte, né? E os auxílios, né? Auxílio por incapacidade provisória, né? Auxílio doença, né? Também até para valorizar o trabalho da mulher, a questão do salário maternidade, né? Por exemplo, não tem sentido nenhum para mim mais, por exemplo, salário família, que é um pequeno valor de R$ 70 mais ou menos, filho, né? que é dado por filho menor de 14 anos ou inválido. Não tem sentido. Falta para assistência social isso, né? Se quer bem contribuir. Pequeno, né? Eles teriam mais condições, né, de arcar com isso. Com certeza. Né? Aí eu acho que assim enxugaria mais se a gente pudesse racionalizar melhor, né, melhor o sistema. Não é ruim nem a capitalização, para mim, de um certo ponto, nem o de repartição simples, que é o nosso, desde que se faça as reformas que tem que se fazer. Né? Então, quando se pensava, por exemplo, uma pessoa, na minha infância, uma pessoa de 60 anos era considerada uma pessoa sem etarismo, velha, né? Idosa. E hoje nem tanto, né? Embora eu tenha 62, eu já me considero velho. Que já, velho idoso. Nada. Ninguém mais é velho com 62, não diga isso. Até porque eu quero chegar lá garotona. Mas a senhora só para ter uma ideia de como que o tempo passa. Se eu não me engano, foi meu pai que contou isso, eu não sei se ele me deu uma fake news, mas ele dizia que, se eu não me engano, também Alexandre, o Grande, morreu aos 35 anos. Sim, foi. Ele começou a empreitada romana dele ali pelos 21, super jovem, hoje em dia, nessa geração de neném em que vivemos, e não é neném de bebezinho, não, ele nem trabalha nem estuda. O Alexandre estava dominando geral o Império Romano e fazendo com que o Império Romano virasse a força que virou. E quando Alexandre chegou aos 35 anos, ele era chamado de Alexandre o Velho. O velho, né? Era o velho. Ele era o grande, porque ele começou a conquistar as nações ali, os continentes e tudo mais, para poder compor o Império Romano naquela época. Mas ele fez 35 anos, ele era chamado de Alexandre o Grande, o Velho, Alexandre o Velho. E ele só morreu porque ele foi envenenado, porque sabe Deus até que idade que ele ia, viu? Então, só para ter uma ideia dessa questão da idade, de como que está hoje, a gente vê pessoas de 110 anos, 115 anos, e bem, andando, fazendo suas coisas, e muitas vezes até fazendo os trabalhos domésticos e tudo mais. Logo, logo vai ter que ter uma outra reforma da Previdência Social prevendo idade maior para aposentadoria, porque as reformas que têm sido feitas,
elas suprimiram o resquício de sistema de capitalização no Brasil, porque nós tínhamos, né, dentro da Previdência Pública, uma coisa que se parecia com o sistema de capitalização, que era a aposentadoria por tempo de contribuição. Sim. Tirado quem tem direito adquirido a isso, atualmente não. Sempre o critério vai ser etário, idade e mais contribuição. Inclusive para professores de ensino da educação básica, inclusive para quem trabalha em condições de risco à saúde, né, que tinha direito de se aposentar com 15, 20, 25 anos de tempo de condição, vai ter que cumprir um período de idade, vai ter que fazer uma certa idadezinha para poder. Então, não dá mais, por exemplo, a pessoa com 48 anos já se aposentar, né, por tempo de contribuição. Não cabe mais. Quando eu penso que isso era possível, né? Mas isso aqui distorce muito o sistema, assim, no conjunto. No conjunto. É inevitável que nós pensemos na situação de pessoas que somente dependem para um futuro da Previdência Pública. Por quê? Se você prestar atenção num país em que vivemos, e aí eu vou dizer, tá? No país em que vivemos, que não há um verdadeiro incentivo à autonomia, e aqui eu digo a empreendedores, a reserva, né? Você sabe que eu tenho uma agonia de falar poupança, porque eu sempre acho que poupança, quando a gente fala poupança, a pessoa, vou botar meu dinheiro na poupança. Poupança é o pior investimento para o seu dinheiro. Não é a poupança nesse sentido. Poupança de guardar para o futuro. Não educa financeiramente ninguém, não incentiva as pessoas para que elas se tornem empresárias. Não. E obriga uma pessoa a ficar até os 65 anos para receber uma aposentadoria que ela contribuiu na juventude e que aos 50, 53, 55 não existe mais emprego para essas pessoas. Não existe mais. Quem vai trabalhar? Qual é a empresa, o empresário que vai empregar essa pessoa para que essa pessoa possa trabalhar até os 65 anos e se aposentar? Pois é. Isso é um problema. Tu tocaste num ponto interessante, né? Falta nas nossas escolas mesmo, né? Algumas escolas particulares fazem isso, falta educação financeira, falta criar esse espírito de empreendedorismo no nosso país, né? Mas o grande, assim, em termos mais amplo, o grande problema nosso é que se infiltrou na nossa sociedade e nas políticas uma mentalidade que é uma mentalidade filossocialista, que flerta, que namora com o socialismo, né? Que não deu certo em lugar nenhum. Em lugar nenhum do mundo. Em lugar nenhum no mundo. E aí você tem essa mentalidade, né? Alguém vai resolver meu problema. Meu problema. É isso. Né? E eu acho que a gente tem que... Eu sempre digo assim, que eu prefiro, né, a doutrina social da Igreja Católica, lá, do Papa, que começou com o Papa Leão XIII, numa encíclica que ele fez, Rerum Novarum. Nessa encíclica ele fala o seguinte, que existe, que na relação do Estado com a família, existem dois princípios que o Estado deve observar. O princípio da subsidiariedade e o princípio da solidariedade. O princípio da subsidiariedade significa que aquilo que a família pode dar conta, o Estado simplesmente tem que dar apoio, tem que dar condições para que a família possa ela mesma se construir. Sim. Tá? Naquilo que a família não é capaz, que as famílias não são capazes de, por elas mesmas, oferecer ter aquelas condições, aí sim que o Estado entraria num sistema mais de tentando promover aí a solidariedade, né? O problema é que a solidariedade ela seria de fato a última ratio, né? Exato. A última razão, e não a primeira. A primeira. Não a primeira, porque como é que a gente sabe que um país está bem? Quando um país está produzindo, crescendo economicamente, né? E aí a gente não pode jogar isso
como uma tarefa do Estado. Pelo Exato. contrário, como uma tarefa das famílias. Elas podendo ter acesso a crédito para poder investir, podendo ter acesso à ciência e tecnologia para poder trabalhar. As famílias saberem que aquilo que elas vão poder construir vai ser direito de propriedade delas, não vai ser confiscado por carga tributária excessiva ou ser confiscado pelo Estado. Então, isso aí é que precisa, a gente precisa avançar nesse aspecto. É muito interessante isso que o professor Adelso está falando, porque confiscado, olha a palavra, né? Confiscado por carga tributária excessiva. Ninguém vive um estado hoje em que o governo vai falar e vai dizer assim, como era na antiga União Soviética, né? Olha, isso aqui está sendo tomado porque é por interesse público, interesse do Estado. A pessoa entrava lá, os comandantes lá, né, da polícia, entravam, levavam teus móveis, tomava a tua casa, tudo sob o argumento de que aquilo é de interesse nacional. Não existe isso no Brasil, mas a partir do momento que ele te cobra um imposto que te empobrece, em vez de te dar cada vez mais condições para trabalhar e para viver uma vida, não digo nem rica, que riqueza é subjetivo, né? Mas uma vida em que você possa ter uma comida de qualidade, com frutas, com legumes, com verduras, com tudo aquilo que todos os nutricionistas pregam, mas, na realidade, pouquíssimos conseguem realmente subsidiar a sua família com aquele tipo de alimentação. E aí é que vem o imposto com o poder de confisco, de tomar os seus bens para interesse nacional. A carga tributária é elevada e o retorno para a população não é dos melhores, né? Eu vou dizer para você... Não é dos melhores. Eu sempre, às vezes em sala de aula, alguém me perguntando o que eu queria falar com essa mentalidade socialista, eu digo assim, vou contar uma coisa para vocês, né? Eu sou professor, então eu estou na sala de aula. Aí eu faço uma prova difícil, né? Aí uns tiram 0, outros tiram 6, outros tiram 7, e alguns tiram 10. Aí, como eu tenho uma mentalidade mais socializante, eu digo, eu faço a média e dou uma nota só para todo mundo. Deus me livre, não aceitava. Aí o que acontece? Na segunda prova, o aluno que tirou 0 diz assim, olha, eu não me esforcei nadinha para estudar e tirei 6, por que eu vou me esforçar agora? Vou continuar do jeito que eu estou. Vou continuar no que eu sou. Quem tirou 10 e se esforçou, estudou, etc., disse assim, poxa, eu me esforcei tanto para tirar 10 e o professor me deu 6, por que eu vou me esforçar tanto? Aí acaba, né, enveredando pelo que a gente chama assim, um caminho da servidão, esse tipo de coisa assim. Então a gente tem que seguir o que a Constituição disse, valorização do trabalho e livre iniciativa. E sabe o que esse tipo de política também tira do indivíduo? O orgulho de vencer. Com certeza. A vergonha de pedir. O orgulho de vencer e tira a vergonha de pedir. E olha, vou dizer uma coisa para ti. Estatística. Tem 9 estados brasileiros, 9, que tem mais pessoas recebendo benefício de assistência social, benefício do governo, do que trabalhando com carteira assinada. E pior, nesses 9 estados, as pessoas que estão contratadas dizem, não assine minha carteira não, porque senão eu vou perder o meu benefício. Ou seja, o que era para ser uma exceção virou a regra. Virou a regra. E o que era para ser um estilo de empregabilidade mais duradouro, porque é por tempo determinado, né, a assinatura da carteira de trabalho, acaba virando uma informalidade, o que é uma reação em cadeia, o que piora ainda mais porque não tem o recolhimento dos impostos, que subsidiam a previdência pública e tudo mais, ou seja, é um efeito dominó, é um efeito cascata que vai derrubar muito órgão público. Eu estava assistindo uma aula de direito previdenciário uma vez e a professora disse assim, não existe como a previdência pública quebrar, porque a previdência pública ela é administrada por quem faz o dinheiro. É a mesma justificativa para aquelas pessoas que pensam ainda se é seguro ou não investir em tesouro público.
O Tesouro Público, para você que está aí, não é obrigado a saber. E se você sabe, eu vou dizer ainda assim, porque às vezes o óbvio precisa ser dito. É um tipo de investimento em que você empresta dinheiro para o Estado, para o Brasil. O Brasil precisa se capitalizar porque precisa pagar os aposentados que tiveram o desvio do seu dinheiro lá para aquelas ONGs, sem eles autorizarem. E aí, de onde é que eu vou arrumar dinheiro? Se inventar mais imposto, todo mundo vai chiar, apesar de estarem sendo criados impostos o tempo todo. Se eu fabricar dinheiro, eu vou aumentar a inflação, porque esse dinheiro ele só tem o valor econômico quando ele está aqui na minha mão, quando o Estado fabrica, quando sai lá da gráfica, lá do Banco Central. Então, eu vou vender esses títulos de capitalização, os títulos do Tesouro Público, não é título de capitalização, título do Tesouro Público, eu vou lá e empresto dinheiro para o Estado, mas para isso meu dinheiro vai ficar lá parado por um determinado período para ele poder fazer dinheiro. Se você tiver dúvida de emprestar dinheiro para o seu Estado, porque acha que o seu Estado vai quebrar, e se ele porventura vier quebrar, é porque o banco já quebrou, as escolas já quebraram. As empresas já quebraram. Sim. Não tem mais Itaú para você comprar ação, não tem mais Banco Bradesco, não tem mais Banco do Brasil, não tem mais nada disso. É uma Venezuela. A Venezuela foi isso que aconteceu. Então, o Estado quebrou. Então, hoje, o lugar mais seguro para você investir é o Estado. Só que a Previdência Pública, ela precisa do dinheiro do privado. E aí, ela quebra ou não quebra? Olha, na sua condição de especialista. Não, veja só. A professora tem uma certa razão. Eu sou entrevistadora. Por que tem uma certa razão? Porque, assim, né, para o sistema Seguridade Social, foi criado realmente uma base de financiamento muito diversificada. Né? Até para custear a saúde, a assistência social. Então, por exemplo, contribuição social sobre o lucro líquido, PIS, COFINS, essas coisas todas, né? Mas existe contribuição que são contribuição específica para pagamento de benefícios da Previdência Social, que é a contribuição previdenciária. Aqui é descontada do empregado e recolhida à Previdência, e aqui a empresa paga sobre a folha de pagamento. Então, a empresa paga 20% de tudo que ela paga para os trabalhadores. Ela recolhe 20%. Se a folha de pagamento for 100 mil reais, 20 mil vai para o cofre da Previdência Social. E fora a contribuição do próprio segurado. Essa contribuição previdenciária, ela é destinada exclusivamente para pagamento de benefícios da Previdência Social. Mas, como eu disse logo no começo, é preciso que tenha uma massa maior de contribuintes do que uma massa que esteja recebendo benefício. Tá? Aí o que acontece? Nós estamos falando de benefício, não da aposentadoria. Não da aposentadoria. Okay. Benefício que eu falo inclui a aposentadoria também. Tá. Agora, o que acontece, aí, direito constitucional, o que acontece se, por exemplo, esse caixa da Previdência Social não for capaz de pagar os benefícios, aposentadorias, salários, etc., o que é feito? Aí a Constituição diz o seguinte: o Tesouro, ou seja, imposto de renda, os outros tributos vão ter que arcar isso aqui. O Estado não tem falhado, né? Mas, assim, nós estamos vivendo um momento, digamos, perigoso. Por quê? Porque quem está no poder quer se manter no poder. Tomar medidas impopulares antes das eleições é suicídio político, né? Então, mas nós precisamos de uma nova reforma da Previdência, nós precisamos ver rever esses benefícios, mas assim, a Previdência não quebra nesse sentido, porque a Constituição diz que o fiador da Previdência é a Constituição Federal, meu forte. Tanto é que assim, o orçamento da União, você vai prever um bloco do orçamento, o orçamento de investimentos, né, empresa estatal, infraestrutura, o orçamento fiscal, né, tributos, receita e despesas do poder público, e tem o orçamento da Seguridade Social lá.
Se o orçamento da Seguridade Social não for suficiente, vai pegar recursos dos outros orçamentos, né? Então, aí é óbvio, aí o Estado vai usar os mecanismos que tem para captar recursos, inclusive a questão de empréstimos internacionais. Sim. Ou, acho que no ano passado, se eu não me engano, no começo desse ano, o Senado autorizou a União a fazer um empréstimo, né, internacional para pagar benefícios da assistência social, se eu não me engano. E aí, ou faz empréstimos em banco, a União, para poder honrar esses compromissos, ou então faz a captação de recursos do público através da venda de títulos públicos, né? Claro que para o título público ser vantajoso, um porto seguro para as pessoas que querem fazer um investimento mais seguro, é preciso que esse título público ofereça uma rentabilidade alta. Sim. E qual é o parâmetro para essa rentabilidade alta? Taxa Selic. Por isso que não baixa. 14, o Copom, 75. o Comitê de Política Monetária, faz a reunião para dizer qual é a taxa básica de juros da economia, não baixa, porque senão como é que vai atrair compradores dos títulos públicos do governo? Como é que vai atrair compradores de renda fixa, que é o dinheiro que vai para o mercado imobiliário, exato, que vai para o agronegócio, que é o que sustenta o Estado, que são as exportações? Agora tem IOF em cima para... recolher. A proposta de tributação de fundo imobiliário. Agora, outra coisa também... 5%. Outra coisa também que é interessante pontuar é que, assim, o sistema em si da Previdência Social, ele não é um sistema, digamos, corrompido. Não tem desvio de dinheiro do fundo previdenciário. Sim. Tá? Do pagamento. Não tem isso. Sim. O que aconteceu, por exemplo, nessa questão que o pessoal... Foi uma coisa das entidades querendo se financiar e aí começou a fazer desconto de contribuição dos aposentados como se eles fossem associados daquela entidade, né? Então... Eles estavam mordendo, a pessoa diz assim, é só um pouquinho, é 30, 40, 50, 80 reais, mas se você multiplicar por 40 milhões de pessoas, isso aí dá uma montanha de dinheiro. Quantos bilhões? 7 bilhões? Foi quase 7 bilhões de reais. Fora a questão dos consignados. Dos empréstimos consignados. Consignados que... Poderia haver fraude também ali nos empréstimos consignados. Olha, veja bem. O empréstimo consignado... Olha, eu vou dizer uma coisa para o senhor. Eu estava agora, de manhã, pensando... Eu jamais pensei em me candidatar, sabe? Nunca pensei em ser política nem nada disso. Mas faça, vai. Mas ontem eu fui abrir uma conta para o meu pai. Ouçam bem, atenção. Eu fui abrir uma conta para o meu pai na Caixa Econômica. Meu pai recebe uma aposentadoria. E eu jamais quis abrir conta para ele, porque o meu pai, apesar de ser um homem extremamente inteligente, de ler Machado de Assis, de ler Castro Alves, sempre me instigou muito a leitura, o meu pai tem um ensino fundamental. E ele é muito... ele se diz muito inteligente. Ele é. Mas quando a pessoa não tem um pouco de humildade, ele é enganado, porque a pessoa enaltece o ego, dá-lhe aquele golpe ali no fígado e acaba enganando a pessoa. Sim. Porque a pessoa acredita que está tomando a melhor decisão, porque não quer ouvir ninguém, porque se acha inteligente demais. E a gente sempre tem que duvidar da nossa inteligência, né? Como dizia o filósofo, só sei que nada sei. Nem subestimar os outros. E nem subestimar os outros. E aí eu jamais quis fazer uma conta para ele em banco, com medo dele fazer o tal do consignado. Não tive para onde ir, porque ele tem 88 anos, eu não vou tirar os sonhos do meu pai, e ele quis fazer um mercadinho. E para poder fazer esse tal, porra, é de rir, é rir para não chorar, viu, professor? Com certeza. Porra, é rir para não chorar. Porque ele acha que ele vai ganhar 8 mil reais com o mercadinho. Deixa para lá. E eu dizendo, pai, quanto é o quilo do feijão, pai? Tu sabe? Eu vou vender mais barato que todo mundo. Ok, mas
Aí como é que eu vou dizer para ele que ele tem que descontar a energia, a reforma, Aluguel. para ele ganhar tudo isso que ele acha que ele vai ganhar, ele tem que fazer todo o encontro de contas. Deixa para lá. Eu estou considerando o seguinte, 88 anos ele está vivo e está se mantendo vivo. Fui fazer a conta para o meu pai. Baixei o aplicativo e depois vou explicar para ele como é que funciona o aplicativo da Caixa Econômica. Quando eu abro o aplicativo, o primeiro ícone que tem, empréstimo. É o primeiro ícone. Está o saldo e logo abaixo, empréstimo. O pessoal oferece, né? Num país, dentro do aplicativo, professor, num país que 70% está endividada, 70% da população está endividada, metade, sei lá quanto, nem tenho ideia do desemprego hoje, quanto é que está, nem atualizei hoje as informações do desemprego. Quanto está desempregado hoje? Tem quanta vacância, o senhor sabe? Desemprego? Isso é tudo esse trabalho, diga aí para mim. Desemprego? Desemprego. Não está... a estatística é meio complicado de falar, né? Porque estaria em 7% o desemprego. Mas porque a gente não tem os dados oficiais. Não, mas é porque é o seguinte, é a metodologia que está sendo feita. Porque hoje, disso. Por exemplo, eles, quando vão fazer a questão da taxa do desemprego, eles levam em consideração que estaria empregado ou trabalhando quem não está procurando emprego. Mas se você for olhar, o Brasil tem 210 milhões de habitantes. Desses 210 milhões de habitantes, 110 milhões, mais ou menos, são pessoas economicamente ativas, né? Que estão na atividade econômica. E dessas 110 milhões de pessoas, só 38, 39, 40 milhões é que estão trabalhando com CTPS assinado, com carteira de trabalho assinada. Então, assim, se fosse considerar emprego só quem está com carteira assinada, aí realmente a taxa de desemprego do Brasil seria muito maior. Aí a gente traz ali um empurro a rodo de capitalizadoras, bancos e tudo mais, e que obriga o idoso, ele não tem noção. Veja, nós estamos falando de educação financeira para um país que 70% do país está com dívidas, devendo dívidas pesadas, como cartão de crédito, que o crédito rotativo são 400% ao ano, cheque especial e tudo mais. Como é que tu vai... E isso, o idoso dentro de casa, sustentando filhos marmanjos, que não trabalham e nem estudam, porque não acharam o propósito da vida. É o neném, né? É o neném. Porque eu não interessa se o meu propósito é esse ou se é aquele, eu tenho que acordar todo dia de manhã e ir trabalhar. Ou gostando ou não gostando, não tem querer, aquela história do não tem querer de quando a gente é jovem. E aí a gente cai naquela história de novo. Você que está aí do outro lado acompanhando a gente, é preciso entender o orgulho de poder custear a sua conta. Orgulho perdido com o número de auxílios que se tem, porque você se coloca numa situação de vítima. Não estou aqui dizendo quem é a mãe de família e tudo mais, tá, minha gente? Vamos lá. Nós somos adultos, vamos lidar como adultos. Você não tem simplesmente o orgulho de pagar sua própria conta. As mulheres ainda têm um pensamento, poucas mulheres, mas ainda têm o pensamento de ser princesa e ser... Estar num reino e casar com um príncipe que tem um reino também para ficar... Não existe isso. Quer direito igual? Divide conta. Quer direito igual? Divide a conta da casa, divide a conta do restaurante. Quando o marido for dia dos namorados, no caso que a gente está gravando o programa do dia dos namorados, eu quero pagar a conta, beleza. Mas a gente precisa cair na real. Porque a mulher está exigindo tantos direitos, mas na hora de pagar a sua conta, não, eu sou feminino. Feminino... Enfim, voltando aqui para o tal da previdência privada, da previdência pública. Então, é recomendado que todo mundo faça seu aporte na previdência pública e também tenha o seu pé na previdência privada, nos seus investimentos, para poder garantir esse seguro de vida, digamos assim, na fase da aposentadoria? Olha, o senhor como visualizador disso tudo. Na previdência pública, há uma suposição de que as pessoas não fazem reserva. Então, é preciso que o Estado obrigue a pessoa a ter uma reserva. Então, acho que, considerando só o sistema que nós temos,
Eu acho que seria importante que quem pudesse se integrar à Previdência Pública se integra. A Previdência Pública ela não é feita para garantir o padrão de vida que a pessoa tinha quando estava em atividade. E que vai piorar quando estiver velho. É feito para dar um patamar mínimo civilizatório para que essa pessoa possa viver com certa dignidade, mas não vai pagar o que a pessoa recebia na atividade. Ah, mas eu quero manter o meu padrão de vida, eu quero... Tá. Aí você tem que pensar nas suas reservas. Aí, sim, vale a pena fazer uma previdência complementar, uma previdência privada. Claro, escolher bem a previdência privada, né? Uhum. Mas, assim, a pessoa tem que tentar fazer uma reserva, assim. Tem outras aplicações, talvez, até melhores do que isso aqui, mas não acho que não dá para... o melhor é você ter um pacote de investimentos, mas tem que ter, tem que tentar se... Eu digo sempre, você ganha R$ 1.500 por mês, beleza, eu sei que é duro, mas dá para você economizar R$ 50 por mês? Em 10 meses você tem R$ 500. Já dá para comprar um tênis, uma coisa... Não dá para comprar nada. Não. A pessoa tem que guardar o dinheiro dela para a aposentadoria dela. Claro, tem isso, né? Não, é porque eu digo, não gasta com nada. Eu já digo logo assim, eu tenho uma câmera na minha sala, eu vejo os meninos descendo lá, eu falo, olha aí, ó, tá tudo gastando dinheiro na farmácia. Ótimo, porque a farmácia aqui é do nosso sócio, né? Você também. Tá tudo gastando. Põe na poupança esse dinheiro, eu vou fazer curso para você de educação financeira, hein? Põe na poupança, na renda fixa, num CDB de 100% CDI, tudo mais lá para poder organizar. Porque, professor, as pessoas não têm noção. E se ganha R$ 1.500, trabalha em outro lugar para ganhar melhor. Eu sempre tive 3 empregos. Eu sou de uma família que meus pais não tiveram educação. Só não passamos fome porque tinha muito pão para comer, graças a Deus. Mas a gente era muito apertado. Na minha infância já era aqui. Graças a Deus. Na minha lá tinha frango assado. Quebrava um galho, um frango assado. Claro. Então, assim, eu sempre pensei assim, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Eu não posso ficar sem dinheiro. Isso é neurótico porque eu já me vi sem dinheiro na minha família. Então, a gente precisa botar a cabeça no lugar e dizer assim, se eu só ganho R$ 1.500, o que eu posso fazer para ganhar mais? Eu tive um momento da vida que eu tive 3 empregos. Eu tive um burnout, que nem era esse o nome na época, eu tive uma crise convulsiva no meio dos empregos meus, fui atendida, mas porque eu precisava organizar o quê? A minha terceira idade, claro, a minha melhor fase. Claro. Então, não tem filho, e ninguém tem que ter filho para lhe sustentar. Filho é para ganhar o mundo, não é para sustentar ninguém. Ser feliz. É para ser feliz. Então, assim, a gente traz aqui essa conversa para dizer o quê? Resumindo, a Previdência Pública não vai quebrar. Não vai quebrar, mas assim, se o país se venezuelizar, aí não tem como, né? Se a Previdência Pública quebrar, já quebrou tudo. Mas aí, por exemplo, nosso país, né, ele tem umas virtudes. Nós temos um agronegócio moderníssimo, graças a Deus, que usa a agricultura de precisão, que exporta grãos para o mundo todo. Um agronegócio muito forte, que sustenta, inclusive, o PIB brasileiro. O PIB cresceu graças ao agronegócio. Nós temos um sistema bancário bem regulado, né? Nós temos muitas instituições... Regulado porque é independente das políticas do Executivo. Não só porque é independente das políticas do Executivo, mas também porque, digamos, se autossustenta nesse sentido. Então, por exemplo, qual é o grande banco dos bancos, o Banco Central? A ideia seria, né, não deixar ter muito dinheiro na economia para não ter inflação, né? Então, e nem pouca para não ter recessão. Exato, aí tem que regular os bancos para a questão. Mas depois eles têm uma política autônoma. Eles conseguem. É igual os 3 poderes, eles são independentes, mas harmônicos entre si. Mas assim, né? Eles têm uma autonomia, mas é um ganho, né? É um ganho o Banco Central ter essa autonomia. É um ganho. É o que não fez ainda a Selic ser moeda política.
Exatamente. Foi o que não fez a Selic virar moeda política. Porque, Exatamente. se vocês acompanham aqui também a rede, as notícias, a briga maior é o Poder Executivo dizendo: isso é um absurdo deixar a Selic nesse tamanho, que não sei o quê, e tal, e o Copom lá suando, se abanando para poder segurar a inflação. Tá, então nós temos isso, né? Nós temos esse agro, temos um sistema bancário sólido, né? Em certo sentido. Nós temos, a gente tem que dizer que as nossas famílias, a nossa gente, são pessoas trabalhadoras. Sim. Às vezes o que falta é oportunidade e a pessoa abandonar certas mentalidades. Mas o nosso povo é um povo trabalhador, sempre foi. O que falta né? é o poder público isso. querer criar pessoas independentes. Independentes nesse... Porque tem que dar educação para elas suficiente sentido, de primeira. Né? Então, assim, nós temos também um país que temos muitos recursos hídricos, minérios, naturais, né? Recursos naturais. Então, assim, pelo menos no médio prazo, no curto prazo, Na nossa geração. Não tem como esse país quebrar. Graças né? a Deus. Então a gente vai morrer, vai estar tudo bem ainda. A gente vai morrer com 100 anos. Eu espero que a gente chegue lá, não tem como dar certo. Né? Mas eu vejo assim, né? O que nós precisamos no país é assim, né? Tem que ter responsabilidade fiscal, tá? Tem que ter crédito para incentivar investimento em capital para que se possa criar trabalho, emprego e renda para essas pessoas. E aí o país vai crescer, né? Eu sei que alguns amigos meus não gostam quando eu falo isso, né? Aí as pessoas dizem assim, porque existe tanta desigualdade social no Brasil por causa do capitalismo. Não é por causa do capitalismo, é por falta de capitalismo. Porque falta as pessoas, né, que o capitalismo ele não é um bicho papão. Não é uma praga, não. É só um sistema em que as pessoas têm a propriedade privada, têm o mercado de trabalho, têm o mercado de bens e serviços, e as pessoas têm que ter liberdade de no livre mercado, dar conta da sua vida. Né? O Estado, às vezes, vai atrapalhar isso aí. Exatamente. Né? Então, isso está muito bem explicado. Eu gravei o vídeo sobre a revolta de Atlas, não gravei? Eu gravei o vídeo, Clóvis? Da Ayn Rand. Rand. Sei lá. Como é o nome dela? Eu não sou muito bom em inglês. Leu esse livro? Eu não li só A Revolta de Atlas? Não, eu vi o filme. Eu procurei esse filme e não encontrei. Eu vi não uma parte do filme. É grande. Só vi uma parte. O que o senhor assistiu foi só uma parte do filme. Eu acho que não sei. Eu assisti. Que era quem é John... Ela estava no trem. Ela estava no... Acabou aí, a gente não encontra mais o resto do filme. Eu fiquei odiosa disso, viu? Mas eu li o livro. O livro é desse tamanho. É grande. É enorme o livro. Foi o livro que eu li esse ano, ano passado, não sei. Eu prometi que eu ia ler o livro todos os anos. Porque aquele livro ali é a forma clara de como é que funciona o socialismo, não socialismo, um estilo de vida, eu não vou aqui dar nomes, né? Um estilo de vida em que todo mundo acha que o outro é obrigado a te tratar, te sustentar e tudo mais. Isso é horrível, né? É horrível, porque o primeiro núcleo que você encontra nessas circunstâncias é o núcleo da família, em onde o que se destaca é obrigado a sustentar a família inteira. Eu tenho amigas que são juízas, digamos assim, de direito, não do Tribunal do Trabalho, mas do Tribunal de Justiça, e que sustenta a família toda, porque ela teve a sorte de ser juíza. Não estudou, né? Não passou no concurso. Não virou noites e noites para fazer simulado, para fazer prova. Não estudou para poder fazer a prova oral. Não fez nada disso, não, né? Tu sabes que isso aí me faz lembrar da questão da estigmatização que nós temos no nosso país dos servidores públicos. Né? Quando pensa em servidor público, as pessoas pensam em ineficiência, as pessoas pensam em pessoas que ganham muito sem fazer nada, as pessoas que não sei o quê, não sei o quê. Claro que uma boa remuneração para o servidor público, ela é uma atração para as pessoas, para os melhores quadros. Né? Não é só o setor público que fica procurando melhores quadros, não. As empresas privadas também. Sim. Né? O problema é que a gente, quando pensa em mundo do trabalho, a gente pensa naquela
naquele exército de reserva, naquela massa de pessoas que é do trabalho desqualificado, né? Mas as empresas, elas querem A nata. elas querem captar. Sim. O Estado também. Aí, obviamente, que se o Estado não oferece uma boa remuneração para o serviço público, né, o pessoal vai procurar outra coisa. Por exemplo, nós, no nosso meio de juízes federais, teve juiz federal que saiu, pediu exoneração do cargo para investir na iniciativa privada. E tem uns que foram até ser youtuber ganhando milhões. Aí, né? O Samerage é um. O Samerage é Sim. um que deu palestra, Sim. inclusive lá na escola do Foi. Tribunal do Trabalho. Era juiz do Tribunal de Justiça. Do não federal. Ele era juiz federal. Juiz federal. Meu Ele Deus, é um dos saiu, concursos mais difíceis mas de não é se só fazer. ele, tem outros que fazem isso aqui. Teve gente que deixou, por exemplo, o Ministério Público para ir fazer outra coisa, né? Quer dizer, né, são mentes brilhantes nesse sentido. Eu tenho uma solução para você que está acompanhando aqui a entrevista, para a gente já ir finalizando, que é a seguinte: se você não descobriu um item que a sociedade quer demais e você vai monetizar isso, se você não tem esse tino empreendedor, e se você quiser se aposentar trabalhando até os 65 anos ou antes, você precisa aprender a investir, faça um concurso público. Porque se você for ser empregado a vida toda da iniciativa privada, você com certeza vai perder seu emprego lá pelos 55. Pelos 55 perde o emprego, sim. Eu não estou sendo aqui negativa, estou sendo realista. Mas assim, o que precisa é sempre estar formando o capital humano, né? E a pessoa que é empregado tem que estar sempre se reinventando. Inclusive se reinventando para uma eventual perda de emprego e a pessoa ser capaz de ser empreendedor, né? De monetizar a sua expertise, sua habilidade, seu talento. A gente sabe que a sociedade está aí, né? Quem conseguir colocar um produto, né? Outro dia um cara perguntou bem assim: como é que eu faço para ganhar 1 milhão? Eu digo: olha, se você gourmetiza uma balinha de chocolate, né? Gasta R$1 nela para produzir e vende ela, o que eu custo, e vende ela a 2, né? Você tem um lucro operacional de 100%. De 100%. Se você vender 1 milhão desses bombons, você vai ter R$1 milhão. Você é milionário, né? Agora, as pessoas, né, não conseguem ver essas coisas, né? Eu tenho uma filha, né? Agora ela fez 21 anos agora, né? Mas quando eu era criança, eu pegava aquelas moedinhas de 10 centavos, jogava aqui, ela: papai, me dê. Eu digo: tá aqui 10 centavos. Aí depois de um certo tempo ela ia na panificadora trocar as moedas, quando ela via tinha R$50, 60, eu digo... Que esperta! Porque a gente acha 10 centavos não é nada. Não é nada. Né? Mas não é mesmo, não. Eu nem acho mais moeda hoje em dia de 10 centavos. É só um exemplo, né? Mas assim, os 50 você subestimar o valor do exato, dinheiro e do seu ganho. Do seu ganho. De grão em grão, a galinha enche o papo. É isso mesmo. Aí você tem que... Não subestime. Mas eu acho que eu não respondi direito a questão dessa fraude que teve na INSS, tirando dinheiro dos velhinhos. É claro que ali, né, é um tipo de fraude assim. Tem uma legalidade na coisa, em certo sentido. Por quê? Se eu me associo a uma associação, eu vou pagar para essa associação. Então, obviamente, para não ficar todo mês pagando, vai lá e desconta no coisa, né? O problema é que abusaram disso, né? E outra coisa, eu não entendo como é que forma um sindicato de aposentados se aposentado não é categoria profissional e econômica. Não tem como fazer convenção coletiva, nada disso. Professor, né? Mas eles deram ares de legalidade. De legalidade, exato. Isso que eu estou dizendo. Geralmente é assim, né? Agora, sim, tem que investigar, tem que ver quem está usando isso aqui, porque o grande problema todo é devolver o dinheiro, e o grande problema todo é que, no final das contas, é o erário que vai
que vai ter que bancar isso. O erário significa nós, contribuintes, que vamos ter que pagar, né, para essas pessoas se enriquecerem ilicitamente às nossas costas. Mas isso não é suficiente para quebrar o INSS. E mesmo porque nem vai sair, o dinheiro não vai sair do fundo previdenciário, né? Vai sair sair dos cofres públicos. Dos cofres públicos em outras situações, né? Agora, esse é um problema pelo tamanho, o gigantismo. Eu sempre digo assim, eu não gosto muito de Estado muito grande, Estado que gasta muito, Estado que tem muita estatal, porque isso aqui facilita, né? Cria um ambiente favorável à corrupção. Então, assim, eu até vejo, por exemplo, no benefício de prestação continuada, no BPC-LOAS, do idoso e do deficiente, seria muito mais interessante se isso fosse pago pelos municípios, porque o município tem mais condições de ver quem realmente está ou não está precisando. Exato. Agora você pega uma coisa muito grande, o país todo. Quantas pessoas estão recebendo benefício aí sem de fato estar precisando realmente? Exato. Né? Eu acho que esses benefícios é um benefício que é pago no extremo. Naquelas pessoas que, se não receber aquilo, vão passar fome, vão morrer. Exato. Né? Mas aquela pessoa que tem condições de trabalhar, etc., é muito complicado. É complicado. É muito complicado isso, porque eu não digo nem a pessoa que tem condição de trabalhar, eu digo a pessoa que tem ali uma renda e que está escondendo ou que não está levando em consideração para poder... Esconde, com certeza. Vamos sinalizar. Vamos sinalizar. Professor Adelson, foi uma conversa auspiciosa, muito salutar, gostei muito da nossa entrevista e a única recomendação que eu tenho para fazer, professor, leia o livro da Ayn Rand. Eu acho que eu li isso. Só a Revolta de Atlas. Eu li mais a parte mais filosófica. Né? Eu não tenho lido muito literatura, eu tenho lido mais livro técnico. Então eu acabo lendo o objetivismo dela. Ela é muito essa história. Muito interessante. Por quê? Porque ela traz justamente essa história da greve dos empresários. Se indignaram com o Estado completamente socialista e falaram, pois a partir de agora eu não vou criar mais nada. E aí acabou com o país. Com certeza. Obrigada por ter vindo hoje aqui no Deixa que eu pergunto. Agradeço pela oportunidade de contribuir aí também com o público, né? E também. Tá? Foi uma grande satisfação. A satisfação foi toda nossa. E você que está aí do outro lado, que tem qualquer dúvida com relação à previdência privada, seguridade social, o que você quiser saber, faça a pergunta aqui nos comentários, que a gente vai atrás do professor Adelson para poder responder a todas as suas dúvidas. O bom dele é que ele é professor. E sendo professor, a veia do braço direito é juiz, é magistrado, e a veia do braço esquerdo é professor. E o do professor fica do lado do coração, que é o que ele mais gosta de fazer. Não precisa responder. Não precisa. Então, ele é o que ele mais gosta de fazer. Então, pergunte que ele vai responder. Ou então pergunta para mim, porque você sabe, é assunto, deixa que eu pergunto. Até a próxima. Tchau. Obrigada, Tchau, meu professor. Muito obrigado.